Saudações, conspiradores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Realidade Fantástica, da nossa coluna Astrologia e Transformação. Hoje vamos abordar aqui na nossa coluna filhos. Como que nós podemos inferir questões relacionadas aos filhos no nosso mapa astrológico? Como são esses filhos? Qual a nossa relação com os filhos? Enfim, como que esse tema tão pertinente da nossa vida se apresenta para as pessoas de diferentes maneiras a partir da leitura do mapa astrológico. Então, como de costume, eu vou compartilhar aqui um mapa com vocês e vamos falar um pouco desse assunto. Mas antes, não se esqueça de já deixar aquele like da confiança. Se você não for inscrito, se inscreva no canal Realidade Fantástica e acione o sininho de notificações para que você fique por dentro toda vez que nós soltarmos um vídeo aqui no canal. Como vocês talvez saibam, né, quem tem um pouco mais de familiaridade com a astrologia, quem acompanha a nossa coluna, ou enfim, acompanha a astrologia de uma forma geral, sabe que o mapa astrológico, ele revela, né, ele descreve várias áreas da nossa vida. E uma dessas áreas específicas, ela é relacionada à nossa relação com os filhos. Mas nós vamos ver que isso é bastante amplo, é bastante abrangente dentro do mapa astrológico e tem repercussões muito interessantes. Então, vou compartilhar aqui um mapa para vocês, para que a gente possa efetivamente falar um pouco disso. Vou colocar minha caixinha aqui do lado. É o seguinte, pessoal, o mapa astrológico, como eu gosto de frisar, ele é algo interrelacionado. Nenhum elemento que nós observamos no mapa astrológico, ele pode ser considerado isoladamente, sob pena de nós simplificarmos demais. Então, é por isso que muitas vezes que a gente vai fazer uma leitura de mapa astrológico computadorizada, hoje existem muitos sites aí que você pode comprar um mapa pronto e vai vir um relatório, vai acertar muitas coisas, mas muitas outras coisas não vão ficar muito claras, porque o mapa ele é cheio de inter-relações. E na maioria das vezes, para que a gente possa interpretar um mapa astrológico, isso tem que ser feito a partir de um diálogo. Geralmente o astrólogo, dialogando com a pessoa, vai poder contextualizar esse mapa. E dentre todos os temas, né, que podem ser vistos em um mapa astrológico, que são muitos, um dos mais requisitados, né, é filhos. Né? Como é isso no nosso mapa astrológico? E para que a gente saiba aonde procurar, onde olhar para saber sobre esse assunto no mapa, eu geralmente aponto para dois elementos, né, que são considerados aí pela maioria dos astrólogos. Um elemento é o signo de Câncer, e eu vou explicar por quê. E o outro elemento é a quinta casa astrológica. Esses dois elementos são os que descrevem fatores relacionados à paternidade ou à maternidade e a nossa relação com os filhos. O signo de Câncer, embora muitas vezes ele seja associado à figura da mãe, ao passo que muitas vezes o signo de Capricórnio é associado à figura do pai, mas posições de planetas no signo de Câncer muitas vezes indicam como que nós desempenhamos o nosso papel de pai ou de mãe. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que não tenha nenhum planeta no signo de Câncer, não quer dizer absolutamente que essa pessoa não vai ser pai ou não vai ser mãe. Mas a relação vai ser, digamos, muito mais tranquila, ou seja, mais branda a esse respeito. Claro que temos que verificar alguns outros pontos no mapa. Agora, quando a gente tem um planeta, ou mais de um planeta, no signo de Câncer, geralmente isso vai indicar algum tipo de relação especial com a paternidade ou com a maternidade. Por exemplo, no caso do mapa, desse mapa que nós estamos usando como exemplo, a pessoa tem o planeta Saturno no signo de Câncer. Então, é um indicativo que essa pessoa exerce a sua paternidade, no caso é um mapa de um homem, exerce essa paternidade de uma maneira saturnina, ou seja, tentando suprir
as necessidades daquelas crianças, daqueles filhos, muitas vezes já adolescentes ou adultos, de uma maneira de se apresentar como autoridade, de educar, trazendo valores, muitas vezes valores mais conservadores, já que Saturno representa o conservadorismo, o esforço. Então, é alguma pessoa que é uma pessoa que tenta levar esses elementos a seus filhos de uma forma bastante incisiva, né? De uma forma bastante saturnina. Claro que é bem diferente, por exemplo, se você é uma pessoa que tem lua em câncer. Ou seja, a Lua em Câncer, que por si só já está num estado cósmico bastante alterado, ou seja, a Lua está no seu elemento, a emoção, o sentimento, ele vai falar muito mais forte quando se trata da relação com os filhos. E assim, para cada planeta que a gente tem no signo de Câncer, isso vai indicar como se dá essa relação de paternidade e de maternidade. Mais uma vez, repetindo, se você por acaso não tem nenhum planeta no signo de Câncer, não significa que você não vai ter filhos, mas a relação ela se dá num nível diferente. Aí nós temos que ver um outro elemento que tradicionalmente é associado aos filhos no mapa astrológico, que é a quinta casa astrológica. Essa quinta casa astrológica ela tem um significado múltiplo e a gente tem que conjugar com outros fatores para poder compreender se ela está nos falando especificamente de filhos. Claro, o principal tema é esse. Então, o planeta, o ponto que estiver na quinta casa astrológica, ele vai também descrever quem são esses filhos. Qual é a nossa relação com eles? De que forma eles aparecem na nossa vida e como nós os tratamos e como eles nos tratam. Então, mais uma vez, essa pessoa aqui, ela tem Saturno na quinta casa astrológica. É uma relação tranquila? É uma relação leve? Não, é uma relação onde a pessoa efetivamente se esforça. Ou seja, no caso, novamente, esse é um mapa masculino, então essa pessoa tem uma paternidade bastante ativa. Saturno é esforço, Saturno é o trabalho duro, Saturno é o tempo, né? As coisas aqui, elas precisam ser apuradas com o passar do tempo. Mas se você, por acaso, não tem nenhum planeta na quinta casa astrológica, mais uma vez, não significa que você não vai ter filhos. Significa que não é o assunto da sua vida, não é o assunto da sua vida. Nós lembramos o seguinte, que existem 12 casas astrológicas e nós trabalhamos com 10 planetas. Então, alguma das casas vão ficar sem planetas, mas nunca uma casa está vazia, porque ela tem pelo menos um signo naquela casa astrológica. Então, por exemplo, no caso desse mapa, além da questão do esforço, aqui nós temos uma questão kármica bastante interessante, né? O nó do sul, que representa as nossas experiências pretéritas, né? Aquilo que a gente traz, às vezes até de uma encarnação anterior, também está na quinta casa, ou seja, esse elo é uma continuidade de um processo kármico anterior bastante pronunciado. Mas, dependendo do planeta, aí a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa que tem Sol na quinta casa astrológica. Essa quinta casa astrológica, além de descrever os filhos, do ponto de vista biológico, também descreve os nossos outros filhos. O que são os nossos outros filhos? As nossas ideias, a nossa criatividade. Portanto, é uma casa também da criatividade. Uma pessoa com Sol na quinta casa, ela pode não ser necessariamente uma pessoa que tenha muitos filhos, mas é onde ela quer estar. Geralmente é uma pessoa que tem boas relações com crianças e é uma pessoa que é bastante criativa. Como a quinta casa astrológica também é uma casa que descreve a nossa vocação para a felicidade, quem tem Sol na quinta casa é uma pessoa que tem essa vocação para a felicidade. Como assim, Marcos? Veja bem, voltando a esse mapa, essa pessoa aqui que tem Saturno na casa 5, a relação dela com a felicidade, com a fruição, com a diversão, não é muito fácil, porque Saturno é insegurança, Saturno é aquela coisa mais recatada, né? Então, é uma pessoa que não fica tão à vontade nesses ambientes. Mas voltando à questão dos filhos, então, um Sol
uma relação, uma vontade de estar presente nesse campo da vida. A Lua vai canalizar o afeto, o sentimento, vai ter o eixo emocional do mapa ligado muito à questão dos filhos. Mercúrio também é precocidade, né? Muitas vezes um Mercúrio ali na casa 5 pode indicar precocidade em ter filhos, mas aqui, fundamentalmente, é uma relação que passa pela comunicação, pelo intelecto. Vênus é beleza, né? Vênus é harmonia. Tradicionalmente se fala que pessoas que têm Vênus na casa 5 pode vir a ser pai ou mãe de menina, né? Mas o Vênus também mostra uma relação bastante harmoniosa, bela, cheia de boas experiências com os filhos. Marte geralmente indica a presença de um menino, mas também mostra um ponto de esforço no mapa. Onde a gente tem Marte no mapa, ali a gente cansa. Uma pessoa que tem Marte na casa 5, ela canaliza muito das suas energias para o processo criativo, que é descrito na casa 5, mas também no processo de relação com os filhos. Júpiter é a expansão, Júpiter é o crescimento. Então, uma pessoa com Júpiter na casa 5 é um paizão, ou é uma mãezona. Né? Isso é uma área da vida da pessoa que se expande, muitas vezes até em quantidade. Saturno, esforço, trabalho, labuta. Então, esse elemento filhos na vida da pessoa é algo que ela realmente se dedica, é um ponto de esforço, é um ponto de aprendizado na vida da pessoa. Já um Urano, ele vai revelar que esse filho pode ser aí meio diferentão, né? No sentido de ele não ser convencional, às vezes pode ser uma pessoa que apresenta um comportamento considerado excêntrico pela família, ou que seja uma pessoa criativa, uma pessoa alternativa, uma pessoa que tente romper com digamos assim, com a situação mais estrutural da família, ao mesmo tempo que a pessoa que tem esse Urano na casa 5 tende a ser bastante criativa, no sentido de pensar coisas diferentes. Lembrando, claro, que aqui são os nossos filhos, também como ideias, como projeto. O Netuno é a idealização. É possível, eu vejo que na casa 5, Netuno na casa 5 pode mostrar que essa pessoa tem muitos ideais com relação aos filhos, idealiza esses filhos, tem ideias que são bastante idealizadas, e muitas vezes, quando esse Netuno está tenso no mapa, como a quinta casa é uma casa de diversão, às vezes a pessoa, quando se diverte, tende a buscar fugas. Né? Às vezes até em bebidas e outras substâncias. Né? Isso se estiver tenso. Se estiver bem posicionado, a gente tem uma pessoa que tem uma visão bastante, como eu disse, bastante idealizada dos filhos e que também tem projetos de vida que estão ligados ao ideal. Plutão é um ponto de transformação. Plutão é um ponto de radicalidade no mapa. Quem tem Plutão na casa 5 vai usar este elemento, o elemento filho, como um elemento transformador, regenerador, de uma forma bastante intensa na sua vida. Então, perceber como se conjugam esses dois fatores no mapa, o fator casa 5 e o fator signo de câncer, nos dá muitas pistas de como é a nossa relação e como são esses filhos no mapa astrológico. Vale a pena dizer, pessoal, que, claro, outras camadas a gente vai fazendo na leitura. Por exemplo, a quarta casa astrológica é o lar da pessoa, então vamos ver, mas será que essa relação, o lar é harmonioso? A casa 7, que geralmente é colocada como a casa do casamento, mas também ela pode falar do relacionamento 1 a 1, então pode até, caso, por exemplo, seja um filho único, por exemplo, talvez possa ser descrito por aí isso. Como eu falei, temos que contextualizar o mapa. Outro ponto interessante é que, enquanto a quinta casa astrológica descreve os nossos filhos, a casa 11 descreve o filho dos outros. Então, pessoas que têm posições significativas na casa 11 podem ter um cuidado com o filho dos outros. Essa pessoa desse mapa
tem Vênus e o nó do norte na casa 11. O nó do norte é uma missão na nossa vida, né? Um ponto para o qual nós nos dirigimos no sentido de compensarmos essas experiências pretéritas, né? Essas experiências que já trazemos conosco nessa encarnação. E a casa 11 é o filho dos outros. Por acaso, o mapa dessa pessoa, ela também é pai adotivo. Então, o nó do norte Vênus na casa 11, o nó do norte da casa 11 Vênus é um indicativo, muitas vezes, de adoção. Ou seja, que esse filho que foi gerado, que foi gestado por outros, passa a estar sob os cuidados daquela pessoa e passa a ser filho também. Então, essa relação com os filhos, com a criatividade, com a diversão, com o romance, é muito descrita pela casa 5, mas o principal elemento é esse mesmo, o elemento os filhos, o elemento filho, e a casa 11, a relação com o filho dos outros. Não é incomum, por exemplo, que pessoas que têm um sol na casa 11, ou posições importantes na casa 11, estejam envoltas em cuidado com crianças dos outros, um professor, né? Um professor, uma professora primária, alguém que trabalha em escolas, alguém que faça gestão, ou seja, que tem uma função quase que paternal ou maternal, porém isso acaba transbordando, esses cuidados acabam transbordando nos filhos dos outros também. Mais uma vez, pessoal, todas as vezes que nós conversamos aqui nessa coluna, a gente lembra que elementos do mapa não podem ser considerados isolados. A gente faz, claro, sempre essa abordagem para mostrar o quanto o mapa é capaz de descrever certas situações, mas toda vez que a gente quer avançar na análise do mapa, nós temos que considerar elementos como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu sempre lembro que eu faço também mapas astrológicos, então se você quiser marcar uma consulta comigo, os dados estão aqui na tela. Coloque seus comentários, suas experiências, suas visões, se você já fez mapa, se você é astrólogo, astróloga também, quer compartilhar sua experiência aqui nos comentários, que são muito bem-vindos, e nos encontramos na nossa próxima coluna Astrologia e Transformação.